Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Convido você nesse momento a se colocar sobre os seus pés. Nós vamos continuar o nosso culto, porque a nossa vida é um culto ao Senhor. E nesse momento nós nos reunimos para cultuar juntos ao Senhor. E hoje é um dia muito especial, muito importante para nós. O dia que nós nos lembramos da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Do motivo pelo qual nós estamos aqui essa noite, reunidos. Nós nos lembramos daquilo que nos uniu, da cruz de Cristo. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e a elevar o seu pensamento e o seu coração em oração nesse momento. Em oração pelo privilégio, pela graça que nós recebemos através da cruz de Cristo. Através do sangue de Cristo que foi derramado em favor de cada um de nós. Nós não merecíamos, nós não éramos merecedores de estarmos aqui juntos, cultuando ao Senhor. Mas o Senhor, em sua infinita bondade, graça e misericórdia, nos concedeu essa oportunidade. Eu convido você nesse momento a se lembrar disso, a se lembrar do sacrifício vicário de Cristo na cruz, que trouxe você até aqui, do Cristo que te resgatou do império das trevas e transportou você para um reino de luz. Aleluia. Deus, nós engrandecemos o seu nome. O nosso coração se enche de gratidão pelo privilégio, pela graça que é estarmos aqui essa noite. Senhor, nós sabemos da nossa condição, da nossa natureza que é tão pecaminosa, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus grande e poderoso e um Deus santo. E um Deus que nos amou de uma forma tão maravilhosa, tão poderosa. E nos concedeu a graça, o privilégio de estarmos aqui, de sermos parte desse corpo, cuja cabeça é Cristo. Deus, obrigada porque nós temos a honra de poder estar aqui juntos com os nossos irmãos. E isso alegra o nosso coração. Porque nós sabemos, Deus, que pela nossa própria força nós não seríamos dignos, nós não seríamos capazes de estar em um lugar como esse, cultuando ao Senhor, se não fosse a sua graça. Por isso, Deus, nós louvamos o seu nome essa noite com alegria e gratidão, porque é pelo Senhor, é pela sua graça que nós estamos aqui. Essa graça que nos trouxe até aqui, que nos conduz adiante. E é por essa graça que nós seguimos e nós cantamos essa noite. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Declare isso. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah.
Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, exaltado seja o seu nome, Deus. O Verbo vivo viveu entre nós.
a Ti, Senhor. Nós entronizamos, nós engrandecemos o Seu nome. Aleluia. Aleluia. O povo que o Senhor escolheu para si te exalta, te adora. Antes do tempo existir, escolheu-nos pra si. Nos encontrou e por graça Ele nos adotou para a sua glória e pro seu louvor, para a sua pro seu louvor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transporta de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor. Cristo em seu sangue a nós redenção concedeu. Fim de nos tornar co-herdeiros de Deus para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Ao Senhor transporta de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor. E nós esperamos por ti, confiantes que lá no fim nos resgatarás. A promessa feita aqui, traz certeza, todo viver pra tua glória será. E nós esperamos por ti, confiantes que lá no fim nos resgatarás. A promessa feita aqui traz certeza, todo viver pra tua glória será. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido
a sua glória e para o seu louvor. Aleluia. A sua igreja te adora, Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus, porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos concedeu essa graça. E o nosso coração se enche de alegria por isso, Deus, pelo privilégio de te adorar, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Seja engrandecido, Senhor. Aleluia. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra.
Aleluia. Agora nós podemos nos alegrar na luz de Cristo. Aleluia. Aquele que nos trouxe luz em meio à escuridão do nosso pecado. E é nele que nós nos alegramos essa noite. Em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mais uma vez cante isso. Foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Aleluia, esse é o nosso Deus. E nós confiamos nesse Deus. Mesmo em meio às adversidades, às tempestades, nós podemos confiar nesse Deus. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergia, tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, Aleluia. minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergia, tua mão me traz à tona pra respirar e me faz
nós cantamos. Você pode aplaudir o Senhor, irmão querido. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte o Senhor. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, digno de glória. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos por um instante, por favor, irmão? Como é que você está se sentindo? É uma pergunta retórica, mas é importante a gente pensar sobre isso. Essa canção fala muito sobre as dificuldades que enfrentamos na vida e às vezes quando nos sentimos de fato submergidos, submersos, às vezes nos falta fôlego de fato. E nós estamos em um período do mundo, um período da nossa existência, da história, em que muitas coisas têm acontecido e têm chamado a atenção, não só do meio cristão, da cristandade contemporânea, não. Tem chamado a atenção de todas as pessoas. As pessoas estão atônitas quanto aos últimos acontecimentos, quanto às coisas que vêm acontecendo. E às vezes nós também como cristãos nos perdemos. Já passou por aquele momento em que você quer deixar de lado certos comentários para poder focar em outras coisas, para não se sentir responsável por aquilo que você sabe que é responsável? Às vezes nós enfrentamos circunstâncias como essa. Por isso, essa é uma noite especial para nós. É a noite em que publicamente confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa segurança, o nosso amparo. É a noite em que confessamos de fato que nós temos um Deus que nos sustenta e nos guarda. A noite da ceia do Senhor, ou quando ceiamos, é a grande oportunidade que temos de celebrar a nossa fé no sacrifício vicário do nosso Cristo, do nosso amado Senhor. Por isso, se você puder nesse momento, querido, com os seus olhos fechados, orar ao Senhor, falar com o Senhor sobre a gratidão que temos por tudo que Ele tem feito, mas também sobre as dificuldades enfrentadas por todos nós que aqui estamos, em algum momento, em algum setor das nossas vidas também. Essa canção, de fato, ela é a letra de uma oração que nós poderíamos, de fato, fazer nesse momento. Mas ore ao Deus. Nós todos enfrentamos dilemas, problemas, e às vezes tentamos nos esconder deles. Às vezes tentamos colocar outras coisas por cima, mas não dá. O problema tem que ser enfrentado de frente mesmo. Nós temos que enfrentar os problemas e derrotá-los para a glória do nome do nosso Deus.
resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Os norte-americanos têm uma uma expressão assim: enfrente os seus demônios. E é de fato isso. Enfrente os seus medos, os seus anseios. Não há como fugir, porque um dia você vai ter que voltar para lidar com essa situação. Então enfrente para a glória do nome do Senhor. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós louvamos ao Senhor e o engrandecemos, porque o Senhor é um Deus bondoso e generoso, e que tem cuidado de nós a cada momento e em cada dia. Às vezes a impressão é que o Senhor está distante, não está percebendo e não está vendo o nosso sofrimento, porque dentro de nós, Senhor, nós temos em nossa mente o pensamento de que o Senhor precisa resolver todos os problemas para que nós saibamos que o Senhor está conosco. Às vezes temos dificuldade para entender que os problemas fazem parte do seu plano, para que nos aproximemos de Ti. Temos dificuldade para conseguir entender que a vontade do Senhor também é que sejamos aperfeiçoados. Por isso essa noite estamos nos colocando diante do Senhor, assim também como a cada um daqueles que estão aqui e dos que não estão também. Hoje o Senhor sabe, comemorou-se o dia, ou comemora-se o dia das mães, e muitos do nosso meio não têm mais a mãe, e algumas mães já não têm mais seus filhos. Isso também traz batalha, traz luta, traz perguntas, dúvidas, às vezes um pouco de raiva no coração de algumas pessoas. Mas Senhor, a quem iríamos nós? Pois nesse dia nós precisamos de palavra de vida eterna, palavra que nos aponte mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver, palavra que nos faça regozijar no Senhor e também andarmos compreendidos do Teu propósito, que às vezes se perde no meio do emaranhado das nossas dúvidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor já alcançou os nossos corações e a nossa mente. Como nós caminharíamos nesse mundo sem o Senhor? O que faríamos nós sem Ti, Pai? Toma as nossas mãos nesse momento e traga-nos de volta à superfície. É a oração que nós fazemos nessa noite, acreditando piamente que estamos sendo ouvidos nesse momento. Para alguns de nós que aqui estamos e para outros que não estão, é um grito de socorro. E alguns estão dizendo que possivelmente é a última vez que tomam essa atitude. Mas Senhor, o Senhor é o Deus que está nos ouvindo. Abraça aquele que precisa de um abraço, sustenta aquele que precisa de um sustento, sussurra aos ouvidos daqueles que precisam e clama, brada com a voz como de trovão naqueles que estão ensurdecidos quanto à voz do Senhor. Traga-nos sensibilidade, discernimento e coragem para prosseguirmos glorificando o Teu santo e glorioso nome. É como oramos nessa noite em nome de Jesus, meu Pai. Tu és o Deus da minha salvação. Você pode aplaudir o Senhor, querido, e bendizer o nome dEle, porque Ele é digno de honra, digno de glória. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Amém, Senhor Jesus. Irmãos queridos, boa noite. Graça e paz seja convosco. Tudo bem com os irmãos essa noite? Amém, graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar, por favor. Nesse momento nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E hoje pela manhã nós tivemos uma reunião tão maravilhosa, um tempo tão especial. Ontem foi realizado aqui um café, um chá, com as mães. E eu soube que foi simplesmente maravilhoso, Foi compartilhado temas assim extremamente necessários para os nossos dias. E nós ficamos muito felizes. Também eu compartilhei pela manhã algo que Deus tem colocado em nossos corações e tem ardido muito, que é o desejo de nós retomarmos os nossos cultos em praça pública. A igreja cristã protestante, irmãos, já pedi para diminuir aqui, tá? Pode ficar tranquilo aí. Os irmãos estão assim, já vestindo blusa, Está sentindo frio aí, irmão? Graças a Deus. É porque está funcionando, Graças a Deus. Passamos tantos anos aqui sentindo tanto calor, que a vontade é mesmo no inverno rigoroso a gente manter ligado, para sair até floquinho de neve e a gente dizer glória a Deus.
Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, irmãos, a igreja cristã, dado ao avanço tecnológico, aquilo que nós estamos vivenciando hoje, nós diminuímos muito algumas coisas que nós não deveríamos. Diminuímos até o ponto de parar, que são os cultos em praça pública, as visitas massivas nos hospitais também. E nós desejamos muito voltar. Por isso eu quero falar com os irmãos, se prepare. Você que gosta desse tipo de trabalho, você talvez sabe fazer alguma coisa. Estou falando, nós não vamos fazer teatro, dança, não. Nós vamos sair para as ruas, nos cultos, para anunciar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já estamos convocando o nosso coral, porque nós desejamos muito as praças da comunidade, as praças da nossa região, assim também como as praças dos shoppings também. Nós queremos levar o coral, queremos anunciar a volta do nosso Senhor e Salvador. Então coloque no seu coração, comece a orar por isso também. Nós vamos precisar de pessoas que nos ajudem com o som, aluguel de som, cadeiras, palanques, porque o nosso desejo, irmãos, é de fato anunciarmos a volta do nosso Senhor. Esse é o nosso papel. Nós somos dispenseiros dessa mensagem maravilhosa. Então, por favor, comece a orar por essas questões. Pense, na nossa congregação, na manutenção dessa congregação também. Hoje, nós temos essa noite conosco a nossa missionária que atua lá no Vale das Vertentes, a Daniele, Dani? Dani está aqui hoje, vai visitar a mãe, Veio ver a mãe dela. Há muito tempo que você não vinha aqui, Dani? 5 meses que a Dani não vinha aqui em Belo Horizonte. E ela está só a quantos quilômetros? Nem 320, Quantos quilômetros, Azul? 290 quilômetros daqui. Então é por causa dos muitos afazeres, dos muitos desafios que nós estamos tendo lá. Em breve nós faremos algumas caravanas para levar os irmãos para conhecerem lá a nossa base missionária, o trabalho sendo desenvolvido lá. As mulheres devem ir lá, Daqui a algumas semanas, alguns dias, elas estarão lá com a nossa irmã. Esteja orando pelos nossos missionários que estão na Venezuela, o José e a Débora. Eles já estão assim, visitando as pessoas, recebendo as pessoas em sua casa. E irmãos, está sendo assim um tempo muito especial. Pode ser um tempo derradeiro, as pessoas estão com muito medo aí, acredito que por causa dessa questão do novo Papa e outras coisas mais, Mas nós estamos alegres em saber que nós temos uma mensagem de vida eterna para ser proclamada. Então, que você tenha em seu coração esse desejo de fazer parte disso também no momento da contribuição, que é esse momento do louvor. Então, se você precisar de um envelope, levante sua mão onde você estiver e você vai receber no seu lugar. Se você precisar fazer de outra forma, você que é membro da congregação, já sabe as formas que estão disponíveis para você poder ofertar. Mas eu quero convidar você, irmão, a ser fiel nesse tempo. Nós não enfrentamos tempos fáceis não, como igreja. Então a sua fidelidade no pouco é muito importante. Não pense, a gente tem aquele pensamento, talvez você já pensou assim: gente, se Deus me abençoar com muito dinheiro, mas eu vou fazer tanta coisa, eu vou ajudar tantas pessoas. Não, irmão, nós temos que pensar e nós temos condições de fazer com o que temos. Não é com relação ao valor, é proporcional ao que temos condição, porque a oferta e o dízimo estão relacionados à liberalidade dos nossos corações, à intencionalidade. Não é o valor, é o que podemos fazer. Não é porque uma pessoa tem mais condições e oferta mais, que ela de fato tem um coração mais quebrantado. Não é bem assim que nós entendemos que a Bíblia nos ensina. Seja apenas fiel naquilo que você sabe que tem que ser fiel. Somente isso. E as outras coisas, irmãos, vão sendo acrescentadas segundo a vontade e o propósito do nosso Deus. Nós nem somos merecedores do que já temos. E Ele tem sido benevolente e generoso para com todos nós. Afinal, nós até estamos aqui essa noite, tivemos saúde para sair de casa, para vir até aqui, para cantarmos louvores a Deus. Grandioso é o Deus que tem nos permitido esses feitos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Santíssimo Deus e eterno Pai, com alegria nós estamos reunidos aqui essa noite, em uma noite emblemática para nós, maravilhosa e marcante também. Nós não sabemos quantos cultos ainda teremos pela frente. Nós não temos ideia do que está para acontecer no mundo, nem nas nossas vidas de modo pessoal. Mas nós cremos na grandeza e na bondade e generosidade do nosso Deus que nos trouxe até aqui. Se o Senhor quiser que cheguemos até mais à frente, assim será. Se não, estamos prontos para cumprir com tudo aquilo que o Senhor deseja. Nós louvamos ao Senhor pelo trabalho. Nós louvamos ao Senhor pela a capacidade cognitiva que nos deu para servirmos no local de trabalho, para servirmos a congregação. Engrandecemos ao Senhor pelo cuidado com a nossa casa e com a nossa igreja local. Aos que estão aqui, Senhor, que não são membros dessa congregação, que são de outras igrejas, que o Senhor abençoe cada uma dessas igrejas representadas aqui. Cada comunidade de fé, que o Senhor abençoe com a provisão, com a prosperidade, que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção. Que seja assim hoje e para todo sempre na igreja do
do Senhor, eu sei que nada há de nos faltar, teremos sempre o que precisarmos, para que o nome do Senhor seja louvado, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode sair do seu lugar e vir à frente, por favor, com alegria no seu coração. Venha satisfeita em nome de Jesus. Vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti, só